Cacá Safiotti do canal Música Ideias. Hoje vamos falar de collab musical, né? Que são esses vídeos que a gente vê em que estão várias pessoas tocando ao mesmo tempo, mas que é feito passo a passo, cada um fazendo remotamente do seu próprio local, da sua própria casa. Eu quero mostrar aqui então os passos, como é que a gente organiza, como é que a gente se prepara, como é que, né, os passos um, passo 2, passo 3, para que fique mais fácil de fazer essa collab. Existe aquele tipo de collab que as pessoas possam pensar em fazer um arranjo já pré-estabelecido, que é quando você faz um cover de uma música que serve de modelo e aquele mapa, aquele próprio arranjo daquela música vai servir já de modelo. Então, neste caso, eu acho que ele é um caso mais tranquilo porque você não tem que pensar o arranjo de base, né? Ou até um arranjo mais elaborado. Basicamente, você vai tentar reproduzir aquele som do original, você quer fazer igual, né? Então, você basicamente precisa começar com um metrônomo e, se tratando de rock, de pop, são aqueles passos básicos, né, de gravação em que você começa com a bateria, depois grava o baixo, mas você já tem o modelo a seguir. Esta collab que eu fiz, que é a da música Anjo Exterminado, não foi uma collab de um cover, ou seja, eu não reproduzi, eu e os meus companheiros aí, a gente não reproduziu a versão original, que é do disco do Jardim Macalé, né? Uma música de Jardim Macalé e Wally Salomão, então do disco Aprender a Nadar, ela serviu de inspiração, mas a gente não reproduziu o mesmo arranjo. Então eu fiz essas partes anteriores, que foi estabelecer um novo arranjo de base, estabelecer um novo mapa, né? Uma harmonia com os seus números de compassos, com as suas quantidades de casa um, casa 2, né? A questão da forma. E também eu mudei até o gênero, né? No caso da versão do Jardim Macalé, é uma versão em samba desse álbum aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Este álbum aqui, Aprender a Nadar, né? Que é um álbum do Jardim Macalé, se eu não me engano, 1974, e que a inspiração de fazer essa música desse álbum foi que eu e mais o meu companheiro que tá aí junto na collab, que é o Cabelo, a gente já tinha feito um vídeo falando sobre o Jardim Macalé, sobre a sua carreira, sobre a sua discografia. E aí, então, o próximo passo, achei bastante interessante regravar uma música desse álbum. Acontece que neste álbum do Jardes, a versão dele é um samba MPB, com uma pegada bem vigorosa, assim, bateria do Tuti Moreno, né? Um andamento para cima, né? E de fato eu sempre gostei muito dessa versão. Acontece que eu não tinha um baterista para gravar, me faltavam recursos na collab, de eu ter um baterista com um recurso de gravação e tal. Enfim, eu percebi que essa versão seria meio difícil de seguir pelo modelo dela. E aí, quando você vai fazer um arranjo, uma versão de uma música, uma das coisas que você tem como ferramenta é ouvir o maior número de versões que você tem dessa música, de outras interpretações, né? E eu acabei pesquisando, descobrindo esta aqui, da Maria Bethânia, do álbum Drama barra Anjo Exterminado, que é de 72 e que ela faz essa música no ritmo de bolero, né? Então a gente tem aí um exemplo de bolero que é muito usado na MPB, né? Eu gosto muito desse tipo de bolero, como João Bosco, coisas do tipo. E eu parti então para esse tipo de abordagem, fazer um bolero com Anjo Exterminado, né? Então me peguei numa versão original do Jardes, mas aí comecei a pensar em fazer no bolero. Ouvi bastante a versão da Maria Bethânia, mas acabei fazendo do meu jeito, né? Então eu queria mostrar aqui,
nessa sequência de imagens aqui. Primeiro, as pessoas, né, que participaram, que estou eu cantando. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, eu fiz o vocal, eu fiz uma guitarra e fiz um violão. São mais instrumentos de centro, tá? Segurando a harmonia ali, segurando a levada, tá? Aí eu tenho o baixista, que é o Paulinho Pereira e Ulisses Bourdon, que estudaram comigo na mesma faculdade que eu fiz de música, lá na Unicamp. Convidei também o meu camarada Cabelo, que fez as percussões, que foi quem fez um outro vídeo junto comigo falando de Jardim Macalé, da sua história de discografia. Então o Cabelo tocou aqui, isso aqui é uma espécie de reco-reco de bambu. Aqui tem um tambor, aqui tem um cachixi, né? Nessa imagem não está aparecendo, mas tem também quando ele toca o bongô, né? Principalmente tratando de bolero, é um instrumento bastante no centro da condução. Aqui eu fiz também uma clave na segunda parte, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Aqui é o primeiro mapa, tá? Então uma vez que eu resolvi fazer uma versão, você tem que estabelecer um mapa para que sirva de exemplo do que você... De exemplo não, que vá servir de... É o mapa mesmo, né? O que você deva seguir em termos de harmonia, da onde você vai fazer as repetições e tal, né? E aqui, por exemplo, eu comecei pensando no tom original do Jardim Macalé. Apesar de não estar mais pensando em samba, mas eu mantive a harmonia no tom que ele faz, que é em Lá, né? Então tinha uma introdução que ia, voltava, aí eu começava aqui, entrava numa casa 1, voltava, seguia aqui, daqui da casa 1 pulava casa 2, vinha até o final, repetia tudo, né, da capa. Daí quando na segunda repetição eu estava pensando em ter um solo improvisado que eu ia sugerir para o Ulisses fazer na casa 1, né, dessa repetição, e depois na casa 2 seguiria cantando para chegar nesse final aqui. Aí eu cheguei à conclusão de que esse mapa mais ou menos é o mapa, mais ou menos não, esse é o mapa do Jardim, no samba. Então ele canta inteirinho, daí tem um improviso até a casa 1, aí ele volta cantando casa 2, só que no samba tem um andamento mais para cima, tal, e fica mais dinâmico a coisa. Uma vez que eu pensei no bolero, eu achei que ia ficar muito cansativo fazer esse mapa inteirinho aqui. Então eu fiz duas alterações. Eu quis mostrar desde o começo, porque é legal pensar também como é que é a elaboração, né? Às vezes você começa com uma ideia, você abandona, mas ela já serve de ponte para a próxima. Então eu saí, primeiro que eu troquei o tom, estava em Lá, eu não estava achando legal cantar em Lá, abaixei um tom, abaixei para Sol, né? E aí eu fiz uma coisa mais enxuta, né? Uma introdução que repete, aí eu começo a cantar, então tem casa 1. Quando na volta dessa casa 1, a gente volta no começo da letra de novo, né? E aí vai cantando, porque na verdade nem começa no começo da letra de novo, até aqui vai até um pedaço da letra para casa 1. Quando volta aqui, você pega e vai até o final da letra, recupera da onde você tinha parado de cantar e continua até o fim. Daí já veio até aqui, passou para casa 2 e segue até o final da música. Então, com esse mapa, eu comecei a pensar nos contrastes, né? Toda vez que você lida com arte, com música, não só com música, com teatro, enfim, se você vai repetir, se você está dentro de uma linha, de uma ideia, e você tem uma hora que você precisa mudar, senão tudo fica muito monótono. Eu me lembro que eu vou fazer um adendo, uma lembrança antiga, quando, ainda antes de entrar na faculdade de música, eu fazia teatro amador, na outra faculdade que eu fiz, na FATEC. Tinha um grupo de teatro lá e tinha o nosso diretor, o Marcelo Romagnoli, e quando a gente estava passando as cenas e tal, aí você estava dando as falas, de repente ele falava, muda, muda, muda. Quer dizer, se você manter o mesmo tom, a mesma pegada da interpretação, vai ficando cansativo para quem está assistindo. Daqui a pouco o cara está olhando no celular,
tá, sabe, olhando para cima, pro telhado do teatro. Então, você tem que estar sempre mudando, sempre se está num tom, muda um tom de interpretação, se está falando baixinho, começa a falar mais alto, enfim. E em música a mesma coisa. Então, nessa primeira exposição, ainda não tem baixo. Por quê? Para garantir uma surpresa na segunda exposição, quando volta aqui na repetição, que vem com mais força depois, né? São 4 instrumentos de percussão. Então, na primeira exposição são somente 2. E na segunda exposição do tema entram mais 2. Então, isso garante um contraste, né? Um crescendo de informações durante o arranjo. Lembra que a primeira folha que era em Lá, né? Então agora está tudo em Sol, só que esse aqui eu esqueci de arrumar. Esse último acorde aqui é um Sol com sétima maior e quinta aumentada. Muito bem. A partir do mapa, então, eu fui observar também o fraseado, tá? Para cantar. Peguei bastante o exemplo da Maria Bethânia no fraseado dela, naquela versão dela, apesar de ser em outro tom. Mas não foi exatamente uma imitação da Maria Bethânia, mas eu peguei alguns pontos do fraseado dela. Então fiz algumas anotações aqui. Quer dizer, além de aprender a cantar, a melodia tem, né, se preocupa com a afinação, né, mas tem os pontos também em que você vai, né, são pontos do fraseado. Até aqui é uma coisa, quando você passa 3. Então eu fiz uma marcação aqui dizendo que eu vou sustentar um pouco mais nessa nota, né? 4 dias desaparecida, eu me queimo. Quer dizer, uma barrinha aqui dizendo que eu encerrei uma ideia, vou começar outra. Eu me queimo num fogo louco, encerrei outra ideia. De paixão. Aí eu marquei essa setinha aqui para dizer mais essa parte de interpretação. E assim eu fiz, né? Isso serviu enquanto eu gravava o vocal, eu estava olhando para isso, para saber, né, que você aprende a cantar a melodia e aprende a letra inteira, mas cada detalhezinho aqui não dá para você ficar lembrando de cabeça, né? Você tem que estar muito íntimo da música para fazer isso com naturalidade. E como era uma música que eu estava fazendo para collab, eu estava muito acostumado à versão do Jades, então como eu construí uma coisa nova, eu fiz todas essas anotações aqui. Seguindo, bom, isso aqui nós vamos ver depois. Então, vamos ver um pouquinho de como de como foi isso aqui, tá? Eu vou mostrar um teaser de como ficou a gravação, né? Já que eu estou falando de uma collab, tá? E depois a gente vai ver alguns detalhes aqui. Então, vamos lá. Abrindo aqui. Apago, acendo a luz do quarto, fecho, abro janela. Sobre a Guanabara já não penso mais em nada. Então ali já é uma parte relacionada a segunda exposição, que já está com o baixista ali, né? Vamos chegar pro Reaper aqui. Vamos aqui para cá. Então aqui eu tô com uma tela do Reaper, tá? Que foi a primeira versão. A primeira versão, que ainda... Esse arquivo eu chamo de Anjos Terminados 130G. O que é esse 130G? 130G porque eu escolhi o andamento em 130 BPM e ela está em Sol maior, né? Então aqui, ó, a gente começa sempre pelo metrônomo, né? Então eu coloquei um metrônomo aqui, tá? Pra gente começar a gravação. Deixa eu dar um gásinho aqui. Então, metrônomo. Depois, a partir daquele mapa feito, dá para fazer a guia. Então eu vim com uma guitarra aqui e fiz a primeira guia, tá? Baseado naquela harmonia lá. Certo? Então essa guitarra guia foi do começo ao fim tocando aquele mapa lá. A partir da gravação dessa guia, eu pude fazer a gravação de uma voz guia, que não é a voz definitiva da canção. Então você tem a voz. Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, eu me queimo num fogo.
Tá? Então aqui você começa com essa questão básica aqui, né? Vamos levar até o final aqui só para você ter uma ideia aqui, ó. Aqui está terminando a música. Ó. Mesmo porque não tem outro lugar onde parar. Então, olha aqui, esse metrônomo, essa guitarra guia e essa voz guia já serve para eu poder trabalhar, para eu poder gravar a minha parte dos instrumentos, do vocal, né? Mas antes disso eu já posso mandar isso para os outros músicos, né? Eu não preciso fazer a minha parte terminadinha, bonitinha, para enquanto eu vou, né, tocar bem, tentar tocar legal, que aqui eu estou tocando só para guia. Se no meio da guia tiver erro, não tem problema. É só uma guia mesmo. Então eu mando, eles começam a trabalhar cada um no seu lugar, e eu começo a partir dessa guia a fazer minhas partes também, né? Então o que acontece? Aqui, essa guitarra guia que eu fiz, eu gostei muito dela. Eu acabei deixando ela ficou valendo, né? Depois eu coloquei um violão, tá? Aqui já é um violão que eu coloquei depois, né? Que é o violão que também tá valendo já. Detalhe. Como eu usei o recurso do Reaper, se você não entende muito de Reaper, sugiro você depois dar uma procurada em vídeos aí, tem um monte de gente falando de Reaper e tal. Eu não toquei isso do começo ao fim, tá? Não toquei e estou aqui sendo sincero. Por quê? Porque é difícil às vezes você pilotar, sabe? Eu trabalho sozinho, então você está aqui no home studio, você liga o microfone, né? O meu espaço aqui é pequeno, então assim, foi num dia que estava muito quente, né? Então já ficava uma tensão, assim, porque é um espaço de home studio que não tem um ar-condicionado aqui. E aí eu estava pilotando o gravador, o microfone posicionado, fechei tudo ao redor aqui para não vazar som de fora e tal, mas um calor, nossa, um calor desgraçado naquele dia. E aí eu tinha que dar conta. Então não dava para querer fazer o take o principal e o take mais lindo do mundo do começo ao fim. Então eu fui tocando e recortando os pedaços. Quando eu errava, eu parava até onde tinha dado, eu aproveitava e saía gravando em cima. Só que essa pista aqui, essa não tá com recortes, ela já tá inteira aqui, tá vendo? Essa pista aqui do violão. É muito provável que com a guitarra tenha acontecido isso também, essa guitarra guia aqui, tá? Que eu comecei a sacar que ela tava boa, eu deixei também. Então o que acontece? Isso aqui não tá picotado porque antes dessa aqui, dessa gravação aqui desse arquivo 103G já modificado, tinha um anterior que foi quando eu picotei tudo e editei essa guitarra, esse violão aqui, né? E aí eu mandei, né, pra rapaziada, e aí o Cabelo já me mandou de volta os seus takes de percussão aqui, tá? Então ele gravou um bongô, ele gravou um tambor, né? Gravou também um chocalho, né? Na verdade, 2 cachichis, um em cada mão. E também ele gravou aqui um tipo de um reco-reco com bambu, né? Que eu peguei a gravação dele e eu fiz uma edição aqui também. Eu peguei isso aqui e eu... Deixa eu pegar e mostrar isso. Aqui, ó, por exemplo, né? A gravação inteira era assim, tinham coisas aqui também, tá? Mas eu senti que para dar mais molho eu recortei um pouco do som, do groove que ele fez e acabou virando outro groove. Isso é uma coisa que você pode experimentar fazer também, né? Então aqui, por exemplo, aqui já está com as percussões todas. Tá? Aqui a voz guia. Desço, subo escadas, apago, acendo a luz do quarto. Fecho, abro janelas sobre a Guanabara. Já não penso mais em nada. É importante, quando você manda o arquivo para os outros gravarem, você faz você vem aqui, né, no caso do Reaper, e você vai renderizar ele aqui, né? Você vai escolher um caminho e tal, e vai renderizar e salvar ele ou em WAV ou em MP3, tá? Aqui eu estou salvando em WAV, eu tenho até a opção de... Não tem MP3 aqui, eu imagino que o meu... não, aqui, ó, tá?
O meu MP3, eu não salvo direto aqui no meu Reaper com MP3, porque eu não consegui colocar o lame direito, não fui atrás, porque que eu faço? Eu renderizo em WAV e depois eu jogo num Audacity que eu tenho aqui e transformo esse WAV, esse Wave, em MP3, tá? Se você não sabe esses detalhes, é legal depois você dar uma pesquisada sobre gravação, mas basicamente é o seguinte, a gravação Wave é uma gravação de altíssima qualidade, muito boa. O MP3 tem 1/10 do tamanho de uma Wave. Então, se um arquivo de Wave deu 30 megas, a MP3 vai dar 3 megas. Tá? É o Wave que você vai usar na hora de fazer a edição, inclusive quando jogar no arquivo de vídeo, no programa de vídeo. Mas para você mandar para outras pessoas, você não pode mandar em Wave que fica muito grande. Então, você converte em MP3. Então, você faz uma renderização, ele vai renderizar esse arquivo desde o começo, com essas batidas de metrônomo certinho, igual começa no meu, para a pessoa pegar lá na casa dela, vai jogar na sua DAW, né? Digital Audio Workstation, né? No meu caso eu uso o Reaper, a pessoa pode ter o Reaper, pode ter um Logic, um Pro Tools, o que seja, mas vai funcionar para qualquer DAW. E ele vai colocar esse arquivo lá e vai tocar em cima. Depois ele manda de volta para mim aquele arquivo que ele acabou de tocar, exatamente com aquele começo, para eu poder sincronizar. Então foi isso que o Cabelo fez aqui com as 4 percussões. Ele pegou somente essa parte aqui, ó, vou tirar a parte dele, ó. Então foi isso que eu mandei para ele, ó, desde o começo aqui, ó, desde o comecinho esse aqui. Metrônomo. Gravou a parte dele, tá? Depois eu já fiz meu take de voz aqui, tá? Ó, aqui já tem meu take de voz, que não é mais o guia, ó. Esse aqui já é o valendo, tá? Lembrando, esse take de voz eu fiz o mesmo processo quando você passa 3, 4 dias. O mesmo processo que eu fiz para gravar violão e guitarra, tá? Foi picotado. Eu fiz 3 takes diferentes, tá? Você faz um take inteiro, legal? Depois você abre outra pista, faz um outro take número 2, depois eu fiz um take número 3, e aí eu escolho de cada frase, de cada pedacinho da música, aquilo que eu achei que ficou melhor. Aí você vai recortando e você coloca depois tudo num único take. Tá? Então eu fiz dessa maneira, e aqui está o take de voz, ok? Então esse é o primeiro arquivo que foi mandado para os outros músicos, né? Então aqui a gente tem já o outro arquivo de Reaper já mais completo. Aqui já está um pouquinho mais organizado. Então tem um campo aqui de vozes, na verdade é a voz principal, né? Com uma abertura em pan também, do mesmo arquivo, que é uma parada que eu fiz aqui de ambiência, tá? Isso aqui não é um vídeo exatamente de Reaper, né? De mixagem, mas para falar como a gente faz a collab. Então, um paranauê que eu fiz aqui. Aí aqui um campo de guitarra e violão. Então aqui já tem minha guitarra, meu violão que valeu. Aqui já tem a guitarra do Ulisses. Ele recebeu lá e mandou a dele. Então vamos ouvir aqui, ó. Só a dele, ó. Então é uma guitarra mais de comentários harmônicos. Quer dizer, o que eu quero dizer... Ela trabalha às vezes numa região mais aguda e ela vai pontuando em alguns pontos, dialogando com a voz, com o canto, em alguns buraquinhos ela vai entrando, né? Diferente das outras, da minha guitarra e do meu violão, que é um violão mais de centro, mais de levada mesmo, né? Como os dois aqui juntos, né? Tá aqui, ó. Já a guitarra do Ulisses, comentários. Tá? O Ulisses fez um take, o Ulisses foi legal, que ele fez um take de vídeo e áudio ao mesmo tempo, gravando direto no celular. Então, o que acontece? Esse arquivo que ele me entregou, eu tive que separar o áudio
jogar aqui e depois já avalia. Ele fez um take só, né? Até porque como é uma guitarra mais solta, não tem como ficar fazendo recortado assim do jeito que eu fiz as outras. E depois eu peguei o do vídeo e juntei na hora da edição lá do vídeo. Legal que como ele fez com celular, vazou algumas coisas assim. Ele estava lá na escola dele de música e você percebe até que tem um barulho de um carro aqui buzinando. Olha lá. Olha o carro. Tem até um carro buzinando na rua. Mas isso aqui se perde na hora da mixagem completa. Lógico que agora a gente foca, ó, né? A audição. Você já ouviu o carro, você acaba querendo focar e descobrir que tem um som de carro aí no meio. Mas se eu não falasse, alguém ia, todo mundo ia pensar que faz parte do arranjo. Bom, tem as percussões aqui. Já com os recortes da exposição da primeira ideia, depois na segunda exposição entram as outras duas percussões e aqui entra o baixo, tá? Aqui já tá o baixo do Paulinho Pereira também, aqui ó. Das condições otárias quando você passa subo, desço. Interessante saber de que todos fizeram a mesma coisa. Pega aquele primeiro arquivo de áudio, né, a da guia, com o metrônomo batendo desde o começo. E a partir dali, você solta primeiro a sua gravação, depois solta aquele que já entra na gravação a contagem de metrônomo, para poder acontecer o sincronismo depois. E o arquivo de baixo vem em branco até chegar aqui, né? Já está gravando, mas não está tocando. Aí ele começa a tocar aqui. Depois é lógico, né? Na edição de áudio aqui a gente recorta o que não precisa e tal. Enfim, aqui está feito o arranjo, a mixagem. Está terminado aí, né? Vamos observar aqui, ó. Isso aqui, que é as participações, né? Isoladamente, ó. Quer ver? Aqui. Aqui mais pra frente, aqui, ó. Então aqui, ó, participação do Cabelo. O Cabelo, assim como eu, ele gravou primeiro o áudio, ele me mandou as faixas de áudio e não tinha feito vídeo. Então eu pedi para que ele soltasse a gravação já do que ele já tinha feito, de que eu tinha feito com áudio, tudo de voz e violão, e tocasse em cima, gravando a imagem, mas em cima, como se estivesse dublando, né? Para então compor o mosaico lá depois na edição de vídeo. Então, são dublagens, né? Mas, como ele mesmo que tocou, ele está tocando o que ele fez, só que agora ele tocando em cima da gravação. O bongô. O tambor. Os dois cachixi. E o reco-reco de bambu. É isso aí, Ulisses. Vai aí. Agora, Jades Macalé e Wallace Salomão, não é isso? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu ia me guiando, que essa aqui tem uma harmonia mais, né? Cheia de onda. Vamos lá. Olha, ele já tá ouvindo. Tá ouvindo no fone. Paulinho. Aí é o vídeo que ele gravou ao mesmo tempo que ele gravou o áudio. E aqui, como eu tinha feito então, né? O take de voz, fiz 3 takes, selecionei as 3 melhores partes, as melhores partes de cada take, fiz um só. Então eu tinha feito o áudio, aí precisava cantar em cima. E aí eu fiz tudo em cima, dublando o que eu já tinha feito, né? Esse áudio que você escuta aí, eu cantando, não vale. É só para eu sincronizar mesmo, mas o que vale é o que eu já gravei, né? 4 dias desaparecida, guitarra. Fiz o mesmo com o violão, só que não tá nessa sequência aí.
essa clave eu gravei, essa é igual fez o Ulisses e o Paulinho. Aí eu toquei, gravei o vídeo e o áudio ao mesmo tempo. Aí tá valendo os dois. Toquei mesmo. Isso aí. Então, vamos observar também aqui, ó. Depois, então, de feito isso, a gente vem para edição de vídeo, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui, isto aqui é o áudio que foi feito lá na DAW, no Reaper, no caso. Já mixado, pronto. Isso tudo que está em azul são os vídeos, tá? Isso que está em rosa aqui é o título, a imagem de fundo e tal. O que está em azul são os vídeos. Então vamos pegar aqui o vídeo do Reco Reco, por exemplo. Lembra que o Reco Reco, por uma questão de contraste, ele entra só na segunda parte. Então, junto dessa pista de vídeo, tinha uma pista de áudio, né? Uma pista de áudio desde lá do começo. Porque ele foi tocado desde o começo. Eu recortei o áudio lá na mixagem, mas eu tinha o arquivo inteiro. Então, no arquivo inteiro tinha uma pista de áudio aqui, com a contagem do metrônomo lá no comecinho. E que aí você compara com essa aqui. E aí, né, na hora de edição de vídeo, aí tem os detalhes. Eu não vou falar aqui muito sobre software de vídeo, mas você tem como fazer a sincronia da onda, da contagem do 1, 2, 3, 4 aqui com aqui, batendo igualzinho. Quando você sincronizou, você sabe que a imagem já está sincronizada com o que está rolando. Aí você vai fazer o quê? Deixa só o áudio principal. Aí você vem, separa o áudio da imagem e tira fora. Por isso que todos eles aqui estão sem o áudio. Mas antes, eles, no processo, todos esses takes aqui vinham com áudio, que você usa de comparação com esse aqui para sincronizar. Aqui está a jogada, né? Sincronizar. E aí depois que sincronizou, aí você deixa só o áudio principal, porque às vezes o áudio do vídeo não tem por que ficar os dois, né? Você tem o áudio principal já, tá? Essas separações aqui são quando aumenta de tamanho uma imagem, quando ela muda de posição. Isso aqui é relacionado à edição de vídeo, né? Então, com isso, fica aqui o trabalho inteiro, tá? Vai ficar aí para você, tá vendo aí em cima aí, para você assistir o vídeo agora inteiro, como ele ficou, tá bom? Vou pedir que faça aí, né? Dá um joinha aí, marca aí um gostei, beleza? Se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Coloquem questões aí que você sobre tudo isso, perguntas, dúvidas, tá? Coloca aí nos comentários, tá? Marque o sininho para você ficar atento aos próximos vídeos aqui do canal, tá? Espero que você tenha gostado e, de novo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, pode colocar aí embaixo que a gente responde, beleza? É isso aí, galera. Aqui é o canal Música e Ideias, Cacá Safiotti. Valeu!